Boa tarde. Tá me ouvindo bem, Cecília? Vou aproveitar para convidar vocês logo, então. Acho que é de Alicia. Olá, boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá tudo bem. Boa tarde. Maravilha. Deixa eu só adicionar aqui a Alicia. Olá, estão me ouvindo? Me ouvindo bem. Agora, Érica, você tá virada assim de ladinho. Pronto, vou ajeitar aqui a câmera. Já tô aparecendo. Melhorou? Tá, Não, né? você ainda tá de lado. Pronto. Peraí, viu? Um momentinho, vou ajeitar. Boa tarde, Alicia. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Érica? Um momentinho, viu? Só. É só para você não ficar parecendo assim de lado. Sim. Agora, melhorou? Agora tá ótimo. Perfeito. Joia. Oi, Alicia, que saudades. Érica, tudo bem, amiga? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Dígina Torres, eu sou jornalista, faço parte do projeto Rede Solidária de Mulheres, que é um projeto realizado pela Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba, Ascamai, em parceria com a Petrobras e apoio da UFES e do Movimento Catadoras de Mangaba. Então, hoje nós estamos aqui reunidas, né? Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E aí a rede, né, se propõe a fazer uma reflexão sobre conquistas de direitos por igualdade de gênero, realizando essa live com o tema Políticas Públicas para as Mulheres por Igualdade de Direitos e Respeito às Diversidades, né? Convidamos vocês três para dialogar sobre os avanços nas políticas públicas nos municípios, onde o projeto está inserido, né? Que tem Indiaroba, Barra dos Coqueiros, Estância, enfim, Divina Pastora, Carmópolis, e junto aos representantes do poder público do aqui de Sergipe. Então, nós temos, antes da gente começar o nosso bate-papo, né, eu vou, primeiramente, falar sobre alguns pontos históricos, que eu acho que é importante que a gente reflita sobre, né, nós estamos aqui falando sobre o Dia Internacional da Mulher, mas ainda temos muito a conquistar, muitas políticas a serem pensadas e executadas, né, então a gente tem alguns marcos aqui importantes, né, em relação às políticas públicas para as mulheres. A gente tem na Constituição a gente tem recentes, né? Vou trazer dados recentes, que é em 2006 a Lei da Maria da Penha, né? Que foi um avanço para a gente. Ainda precisamos avançar muito mais em relação à Lei Maria da Penha e à Lei do Feminicídio, né? A Lei Maria da Penha, que é número 11.340, 2002, foi sancionada para combater a violência contra a mulher e ganhou esse nome de Maria da Penha justamente em alusão a essa, né, mulher farmacêutica que lutou por quase 20 anos para que seu marido fosse preso após tentar matá-la por 2 vezes. A gente tem uma lei já de muitos anos, né, sancionada, e temos casos recentes, né, de feminicídio acontecendo e de demora, né, do poder público em atuar. Temos em 2015 sancionada a lei do feminicídio, né, que foi feita pela lei número 13.104, feminicídio como um crime de homicídio,
né? E em 2018 a gente tem a Lei 13.718, tornando crime importunação sexual, né? O assédio passa a ser crime no Brasil. Então a gente tem muito aqui para conversar, tem muito para aprender com vocês também, para ouvir. Eu vou pedir eu vou me fazer uma audiodescrição e eu vou pedir para que depois cada uma de vocês faça também, para que essa live se torne inclusive e acessível a todas, todos e todes. E depois eu gostaria de fazer uma pergunta e que a gente comece e inicie esse bate-papo, né, falando sobre o que é ser mulher na nossa sociedade, como, né, que as políticas públicas e como que o Conselho, que o MP pode auxiliar nessas comunidades e como que a gente pode continuar resistindo e lutando pelos direitos de igualdade de gênero. Então, eu sou uma mulher de cabelo preto, amarrado, estou usando óculos, estou com uma blusa vermelha. Doutora Cecília, pode, por favor, fazer a audiodescrição? Boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Cecília Nogueira Guimarães Barreto, eu estou promotora de justiça, eu sou uma mulher de estatura média, eu tenho uma cor parda, branca, mais parda clara, eu estou com o cabelo preso parcialmente e estou com uma roupa florida. Érica, por favor. Obrigada, Cecília. Boa tarde a todas, todos e todas que nos ouvem, nos assistem. Eu estou com um vestido branco, um cabelo curto, encaracolado. Estou usando um colar de sementes com um fone branco no ouvido. Os olhos cacheados. Por enquanto só. Obrigada, Érica. Alícia, por favor. Boa tarde a todas, todos e todas. Eu sou Alícia, eu sou preta, mulher preta, extrativista, pescadora. No momento estou com o cabelo, uma preta iluminada, e estou com um brinco de miçangas feito por algumas artesãs nossas. E estou com a camisa verde do projeto Rede Solidária de Mulheres, nosso projeto. Maravilha. Então, eu gostaria de iniciar esse papo, Alícia, perguntando a você, em seguida eu gostaria que a doutora Cecília e Érica falassem sobre o que é ser mulher dentro do contexto que vocês estão inseridas. Né? Alícia, dentro do contexto de uma mulher extrativista, de uma liderança comunitária, Érica, numa posição de mulher que faz parte do Conselho Estadual, né? Já esteve na presidência, agora está na vice-presidência, e doutora Cecília, uma mulher que representa o Ministério Público, né? Uma promotora de justiça. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que é ser mulher dentro desses contextos, né? Alícia, você pode começar, por favor? Sim. Então, vou me apresentar por completo. Sou Alícia Salvador, sou catadora de mangaba, extrativista, sou pescadora, sou mãe, estou na presidência da Ascamai, que é a Associação das Catadoras de Mangaba aqui de Indiaroba, moro aqui no povoado Pontal, e também estou na coordenação do movimento das catadoras de mangaba de Sergipe, né, que é um movimento que abrange, hoje estamos em 8 municípios, né, dentre eles a capital, em Aracaju, né, com as catadoras do bairro Santa Maria. Então, nós somos mulheres que estamos na zona rural e também na zona urbana, só que na maioria está na zona rural. E para nós, né, mulheres, ser mulher extrativista, ser mulher marisqueira, né, estando nessas comunidades que estão afastadas, né, de
muitas políticas públicas que a gente reivindica todos os dias, né? E aí eu já começo identificando algumas, tipo a própria internet, né? Que é um meio que nós estamos usando aqui agora, né? Que foi que é um recurso que a gente precisou nesses últimos anos usar bastante, né? Para poder nos comunicar por conta dessa questão, né? Que todos sabem que passamos pandêmica, né? E foi um desafio muito grande e continua sendo para nós, mulheres da zona rural. Porque ainda temos companheiras que não conseguiram, né, chegar a adquirir essa tecnologia que é a internet, né? Então, todos os dias para nós é um grande desafio, né? Por isso que a gente sempre costuma dizer, nós lutamos todos os dias, nós lutamos incansavelmente para construirmos e para conseguirmos adquirir essas políticas públicas voltadas para as mulheres. E aí, quando eu digo da questão da internet, para algumas pessoas isso já é luxo, né? Para nós não é, por conta das grandes necessidades que a gente tem. E aí eu venho e chamo a reflexão das políticas públicas que são básicas, que nós, enquanto seres humanos, enquanto mulheres, enquanto pessoas, necessitamos no dia a dia. Né? A exemplo, uma saúde de qualidade, né? A gente sabe que existe muitas comunidades que ainda não têm adquirido esse direito, né, de ter um posto de saúde com atendimento adequado, né? A gente sabe o quanto necessitamos de um atendimento médico adequado, com ginecologista, com dentista, com tudo que nós temos direito, que a gente entende que é direito nosso, né, de mulheres, né, nas nossas comunidades. A gente sabe o quanto é difícil. Algumas comunidades até chega a ter posto de saúde, mas muitas das vezes é apenas um elefante branco que não funciona, que deixa a gente na necessidade mesmo, né? E aí, em alguns, né, eu estou falando por experiência, né, de que eu conheço, que já visitei algumas comunidades, em alguns chega até ter o atendimento, mas aí reduz na questão de fichas, né? Vamos botar hoje, nós vamos atender 5 pessoas. Como? Vai atender 5 pessoas numa comunidade de 2.000 pessoas, que não é muito, mas a gente sabe que é necessário. A saúde, a gente precisa todos os dias também, assim como o alimento, né? E a gente briga todos os dias para que sejam inseridas essas políticas públicas para nós mulheres, que nós venhamos ser visibilizadas nessas áreas também. E aí também a gente vem para a área da educação. Eu me apresentei, disse que ia ser completo, mas não fui. Eu sou mãe, eu parei de estudar com 14 anos na 5ª série, e aí depois que eu comecei, porque eu casei cedo, né? Quando eu comecei a ter meus filhos, eu tenho 6 filhos hoje, eu senti a necessidade de retomar a escola, então eu voltei para estudar com uns 19 anos, grávida, com o bebê no colo, não foi fácil, né? A gente sabe, se já não é fácil você só em ser mulher, sozinha, imagine acompanhada com uma criança, né? E aí eu voltei e, assim, com muita força de vontade que nós mulheres temos, aí eu consegui concluir o magistério. Mas aí, depois que eu concluí o magistério, consegui trabalho, aí eu tive que optar. Ou eu criava os meus filhos, né, que eu sou mãe, chefe de família, ou eu pagava uma faculdade. Resumindo, até hoje eu ainda não consegui. Em 2012 eu concluí o magistério, mas até hoje eu não consegui fazer uma faculdade, porque eu preciso escolher, ou eu alimento os meus filhos, ou eu pago uma faculdade para me formar. Então, a educação também é um tema, né? É uma coisa que a gente entende que é necessário. E muitas das vezes, essas mulheres que estão ali na zona rural, até mesmo na zona urbana, né? A gente sabe, tem muitos locais de favelas, elas não têm
essa condição financeira de concluir. Muitas das vezes, e eu acredito que 90% das vezes, não é questão de não querer. Ah, não quer mais não porque casou. Casamento não impede. Se você quiser estudar, e eu conheço muitos casos de mulheres que até queriam, mas precisa optar. Ou come, ou alimenta o filho, ou conclui, né, a sua vida na questão da educação. Então, eu assim, sou um exemplo vivo disso, né? Por isso que eu achei interessante relatar. E conheço muitas companheiras, né, que estão, que passam por essas questões. E aí a gente fala, né, na questão territorial. Nós somos mulheres extrativistas, a gente luta todos os dias pela garantia do território. Território que, assim, para nós, ser catadora de mangaba é uma coisa cultural, tradicional. Nós nascemos sendo catadora de mangaba. A gente não escolheu ser catadora. Nós nascemos catadoras de mangaba. Então, hoje, a gente fica com medo, fica triste em saber que futuramente essa cultura que nasceu com a gente, essa tradição, ela pode se acabar. Porque o nosso território a gente vem perdendo todos os dias. Todos os dias. Por isso que a gente não pode parar de lutar em nenhum momento, porque a perca ela é constante, né? Cresce especulação, cresce tudo aquilo que vem para destruir as mangabeiras, né? Destruir o meio ambiente que a gente vive, que a gente nasceu, né? E que a gente, né, entende que é necessário ter para continuar vivendo, para continuar existindo, para continuar resistindo, né? Então, por isso que o nosso maior objetivo, né, do movimento das catadoras de mangaba de Sergipe é a luta pela preservação, pela garantia dos territórios das catadoras de mangaba, para a gente continuar existindo. E aí, dentre essas, a gente, né, luta para continuar essa questão do empoderamento feminino, que é muito difícil cada dia também, né? Então, hoje, um dia, né, 8 de março, onde se comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, é dia para se comemorar, mas também é um dia para a gente reforçar a nossa luta, né, reforçar as nossas necessidades de conquista, né, dessas nossas políticas públicas. Por isso que eu acho que, assim, é um momento muito importante, né, esse espaço aqui nosso, né, junto com as companheiras, né, a doutora, a promotora, e a nossa rede solidária. Eu acho que, para nós, catadoras de mangaba, tanto para mim quanto para as companheiras que vêm acompanhando, é muito importante a gente estar falando, mais uma vez, para o Brasil, né, até para o mundo, que o que nós passamos e o que nós reivindicamos todos os dias, né? E... Alicia, muito obrigada. Que fala forte, né? Eu acho que essa sua fala leva, né, a refletir muitas questões que eu gostaria, né, que a doutora Cecília se apresentasse, né, mais completamente e falasse dessa continuidade, entrando inclusive nessas questões que a Alicia já brilhantemente levantou aqui, né? De que forma também o MP e as atribuições do CAOP Mulher também podem auxiliar, né? Porque, para além dessas questões do meio ambiente, né, existem as questões do empoderamento feminino, questões de violência, né, que a gente vê muito nas comunidades, e essa questão do acesso, né, à saúde, à educação, que são direitos básicos. Então, eu gostaria de convidá-la para a senhora falar um pouco sobre isso também. Obrigada. Um maior prazer, Dígina. Eu gostaria novamente de dar boa tarde, né, a todas e a todos, a todos, me apresentar novamente, tendo em vista que eu voltei até a palavra. Meu nome é Cecília, eu sou promotora de justiça, e eu começo um questionamento, na verdade há um questionamento por parte da indígena em relação a mim, perguntando, se apresente, fale um pouco dos desafios e fale os seus desafios, sua atuação dentro do Ministério Público, e já pego o gancho e converso um pouquinho com
a nossa representante é assim, tão carinhosa e tão queixosa em relação à situação de política pública, né? Em relação com a Alícia e com a Érica também, que já é companheira e já está comigo, a gente faz um trabalho contínuo. Então, o Ministério Público, ele apresenta algumas vertentes de atuação. O Ministério Público ele pode trabalhar tanto diretamente na execução, como promotor direto naquela comarca, naquela cidade. E, no caso, meu papel ele é desempenhado na Curadoria da Mulher em instância, e dentre eles eu tenho outras curadorias, como saúde, educação, que são relevantíssimas, além de relevância e consumidor também, mas lá eu sou a Curadora da Mulher, e junto ao CAOP eu estou como diretora, ele é uma função de confiança do Procurador-Geral de Justiça, e essa função ela funciona principalmente com essa seara de descortinar campanhas e exercício de cidadania em relação ao próximo, e também para poder passar um pouquinho da harmonização dos trabalhos dos colegas entre si. Eu ouvindo a fala da Alícia, e sabe, Alícia, aí eu me solidarizo, eu não sei o que tu passas em relação a essa situação, porque necessariamente eu não estou vivendo na tua pele, mas eu consigo imaginar. E eu te digo que é desafiador, por exemplo, hoje, te dou um testemunho, 8 de março, é desafiador para ti muito, muito, e para mim é desafiador num contexto diferenciado, também ser promotora de justiça, ser do gênero feminino e me aceitar como gênero feminino e ser do Ministério Público também. Então, por quê? Porque é um espaço de poder extremamente empoderado por homens e é um espaço de poder em que a gente observa a cultura machista enraizada também para poder se chegar a ocupar o nosso próprio espaço. Então, não é tão fácil. A gente tem que falar, refalar e refalar, ter paciência para poder observar algumas situações que são repetitivas, de padrão de masculinidade, e mesmo assim a gente entender que a gente tem que plantar uma sementinha para poder tentar colher mais lá na frente. Então, é tão desafiador, não te digo quanto, mas é desafiador também para mim ser do gênero feminino e estar ocupando um espaço como promotora de justiça. Eu gostaria de, inicialmente, para a gente encurtar até mesmo as relações aqui da gente no nosso bate-papo, que me chamassem de Cecília, para que a gente pudesse facilitar. Não soa bem no meu ouvido. A gente tem a Dígena, a gente tem a Érica, né? A gente tem a Alícia e a gente tem a doutora Cecília. Então, se puderem me chamar de Cecília, eu agradeço imensamente para poder facilitar o nosso canal de comunicação. Alícia, eu tenho a te dizer que a política pública ela é falha, não só para as mulheres catadoras de mangaba, isso é algo que eu estou te falando um óbvio, mas o que a gente pode fazer? A gente pode se acostumar com a política pública falha? A gente simplesmente pode dizer que está tudo bem, que é isso mesmo e pronto? Não. Assim como a política pública ela é falha, a gente também tem a mesma postura quando a gente trabalha com rede de apoio à vítima, à vulnerabilidade e tudo mais. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e achar que está tudo normal, que está tudo tranquilo, de jeito nenhum. A gente tem que fazer por onde. A gente tem que fazer essa grande diferença para poder tornar o gênero feminino diferente. Então, o que eu tenho a falar, Dígena, eu tenho a falar, Érica, eu tenho a falar, Alícia, a Cecília tem a dizer o seguinte: não só como na minha função de atribuições, da qual eu exerço, como meu trabalho, mas como cidadã e como me coloco como parceira de vocês em relação às atividades, o que se tem é justamente identificar o problema. A gente tem que procurar as autoridades públicas, a gente tem que narrar as autoridades públicas e a gente tem que procurar um diferenciamento de trato em relação ao problema especificamente, entendeu? Então, se a gente vê, por exemplo, que aquela política pública ela já é difícil de chegar no interior, num povoado, e que aquela mulher catadora de mangaba, como a Alícia falou pra gente, poxa, aquilo ali é a minha, eu luto pela preservação do território, eu luto pela cultura, eu não me ensinaram a ser catadora de mangaba, né? Então, eu
Nasci catadora de mangá. Essa é uma frase super bacana. Essa é uma frase muito forte, porque é uma frase de essência. Eu nasci catadora de mangaba. Esse nasci catadora de mangaba, Alicia, te coloca numa posição fática diferente para a gente aplicar o direito. Então tem que ser feito para as catadoras de mangaba, especificamente. A gente tem que tentar trabalhar uma política pública diferenciada. Só que o que acontece quando a gente vai trabalhar com política pública, a gente observa que tem muitos vácuos, tem muitas coisas, muitas situações, situações em que estão desacobertadas. A gente elege política pública. Eu falo isso não só como promotora, como MP, né? Como Ministério Público. Eu falo isso visualizando, por exemplo, o Poder Executivo também, municipal ou estadual. Ou seja, o prefeito ou o governador. Ele vai eleger aquela prioridade. Então, o que tem que se fazer? A gente tem que elevar através de um projeto, através de uma evidência fática diferenciada, o olhar para aquela vulnerabilidade, aquelas catadoras de mangaba naquela situação de vulnerabilidade e tentar transpor uma política pública diferenciada para tentar levar a saúde mais rápido, tentar levar a educação mais rápido, né? Porque a educação transforma, né? O fato de tu teres concluído a escola te fez diferente, né? Se tu conseguires concluir uma faculdade, te fazer mais diferente ainda, porque tudo isso vai refletir no raciocínio e no financeiro, além de outras áreas. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Então, a política pública para pessoas, isso é a aplicação do princípio da isonomia, do artigo 5º e 2º da Constituição Federal. A gente vai tratar desigualmente os desiguais à medida de suas desigualdades. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem a política de gênero cultural da Mangabeira, a gente tem a política de gênero do gênero feminino e a gente tem a viabilidade de tratativas, de conversar sempre com o poder público a respeito. Muito obrigada, Cecília. Fala assim, muito importante também, né, em relação à questão das políticas públicas, porque, de fato, a gente precisa ainda avançar muito e garantir essas especificidades, né, que vêm de cada caso, de cada região, né, aqui de Sergipe mesmo, né, nós temos regiões diversas e, consequentemente, comunidades diversas também. Então, Érica, eu gostaria de pedir agora para falar um pouquinho sobre o trabalho do Conselho, né? Você tem feito um trabalho exaustivo, assim, eu acompanhei, né? Ele acompanha há alguns aninhos, e você tem feito um trabalho exaustivo, assim, para levar as coordenadorias da mulher nos municípios, para fazer esse diálogo. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco também desse trabalho, e sempre puxando, assim, para essa fala inicial de Alicia, né, que é a nossa representante, assim, de uma comunidade catadora de mangaba, para a gente pensar juntas, né, coletivamente aqui, como que a gente vai seguir garantindo esses direitos e quais são os rumos e as soluções que a gente tem para que cada vez mais essas mulheres tenham acesso a esses direitos e essas políticas, né, que são necessárias, né, para manter a cultura, para manter a relação ambiental, enfim, para manter também esse empoderamento, né, feminino. Pois não. Mais uma vez eu queria agradecer, né, a rede de mulheres, principalmente porque eu me sinto honrada em estar aqui com Dígna, com Cecília, com Alicia, né, que eu não vejo já há algum tempo, e estar, inclusive, novamente nessa retomada de uma live, porque aproxima e comunica quem não pode, inclusive, né, ter acesso de forma presencial. Então, eu me sinto grata, né, mais uma vez. E aí, retomando também um pouco dessa minha apresentação, né, como Dígna bem apresentou, né, eu já estive presidenta desse conselho, a qual, né, a gente está fazendo essa live como institucional, mas também já estive presidenta como sociedade civil. Hoje eu estou vice-presidenta, representando a sociedade civil via Secretaria de Política para Mulheres, né? Mas independente desses espaços, dessas cadeiras que eu ocupei dentro do Conselho, minha atuação sempre foi a mesma. Até porque eu me considero militante social, me considero educadora popular, eu me considero feminista e me considero, acima de tudo, uma mulher, né, que tenta, na medida, né, desse reconhecimento, me colocar sempre no lugar do outro e principalmente da outra. Então, partindo desse princípio,
a gente vem, enquanto conselho, travando diversas batalhas, né? Batalhas institucionais, batalhas não institucionais, mas principalmente representando o conselho as batalhas institucionais, como bem falou Cecília, né? Dentro de um ambiente a qual está permeado dentro de uma estrutura machista, que essa estrutura é social, é patriarcal, né? E que a gente enfrenta, principalmente nesses espaços de ocupação de poder, ainda alicerçado muito poder masculino. Porém, isso não faz com que a gente recue, ao contrário. Eu acho que isso só nos fortalece para que a gente nunca desista. E a partir daí, eu vou trazer alguns exemplos para que vocês possam, a partir daí, perceber de forma mais tangível o que o Conselho vem de forma mais efetiva, né? Operacionalizando. Eu vou trazer o fato, por exemplo, das marisqueiras. A própria Alicia se apresentou também, né, enquanto marisqueira, porque as mangabeiras e as marisqueiras, geralmente, as mesmas pessoas, ora elas atuam na safra da mangaba, ora também elas fazem também o catado, né, do marisco, como também uma fonte de renda. E eu me lembro que eu estava presidenta do conselho em 2019, quando houve o derramamento do óleo, e foi uma tragédia não só ambiental, mas uma tragédia, acima de tudo, econômica na vida dessas mulheres. E aí, consequentemente, a época de proximidade, tem até hoje, né, com o movimento de marisqueiras de Sergipe. E aí foi quando, em 2020, né, elas se organizaram, se articularam, inclusive hoje ocupam uma cadeira dentro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, né, e elas pleitearam uma carta, né, essa carta foi encaminhada ao governador à época, essa carta foi encaminhada principalmente à vice-governadora Eliane Aquino à época, e essa carta também foi encaminhada a alguns poderes, né, e aí, naturalmente, eu estava na Secretaria de Inclusão à época, e como representante da Coordenadoria de Mulheres que eu fazia à época, essa carta veio até mim, mas também veio enquanto conselho. Então, de que forma a gente articulou? E a partir daí, inclusive, eu já deixas para que a própria rede de mulheres já comece a fazer isso, né? Uma carta com todas as pautas. E aí, dentro dessa carta, existia justamente essas demandas, Alicia, que você coloca, né? E aí também dizia, por exemplo, onde essa mangabeira, a marisqueira, onde essa marisqueira se localiza, qual o povoado dentro desse município e quantas famílias existem dentro desse movimento. Certo? E a partir daí a gente conseguiu identificar, por exemplo, né, que em Preguiça, em Diaroba, existia tantas famílias marisqueiras, né, que na Rua da Palha, enfim, e povoados que vocês mesmo, inclusive você mora aí, né, em Diaroba, né, Alicia? Isso. Sim. E, por exemplo, quais são os municípios, inclusive, que o movimento de marisqueiras estava naquele momento representando, né? Seja Pirambu, aí trazia todos os municípios e as famílias. E aí, em 2020, o Conselho, né, no pico, inclusive, da pandemia, em 2020, a gente, enquanto Coordenadoria de Mulheres, inclusive da própria Secretaria à época, a gente não parou. Enquanto a sociedade estava no processo de isolamento social, a gente estava indo em cada povoado, em cada comunidade, entregando cestas básicas, álcool e máscara. E a gente conseguiu, através do Conselho, destinar 1.000 cestas básicas para as mulheres marisqueiras, né? Sabendo justamente dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade que elas já passavam via derramamento do óleo, que só se agravou com a pandemia. Então, infelizmente, que isso também atingiu diretamente as mangabeiras, foi um lastro de destruição muito forte. Então, conseguimos entregar, conseguimos levar, inclusive indo em cada povoado, né, indo em cada comunidade, conversando com elas, e a partir daí também, em 2021, né, elas formularam, inclusive, essas demandas. Como é que, por exemplo, que está em um povoado distante, consegue ter acesso a uma escola? E na época elas não provocavam para elas provocavam para os filhos. Como é que vai dar segurança, né, no meio de uma pandemia, que essa criança retome a escola e não traga o vírus para essa comunidade que está isolada, muitas das vezes, né? Enfim, e fora também o próprio atendimento ginecológico, sabendo que muitas das vezes essa marisqueira, né, está exposta, né, ao contato do mangue, enfim. E aí a gente conseguiu avançar sim com o diálogo, né? Nada
foi fácil, a gente precisou fazer cerca de 8 encontros, a gente esteve em Diaroba, enquanto poder público, enquanto conselho, chamamos o prefeito, chamamos a secretária de assistência, chamamos a secretária de educação, secretária de saúde, fizemos isso em Instância, fizemos isso em Pirambu, fizemos as tratativas em São Cristóvão, enfim, a gente chamou os poderes, né, seja do município, seja do estado, né, em parceria também com a doutora Cecília, via Curadoria da Saúde em Instância, né, e a partir daí como é que a gente avançou? Em alguns municípios a gente conseguiu, né, ter bons resultados, né, a gente conseguiu finalmente tirar, inclusive, a Instância, e tudo isso, o poder público, tudo muito né, de forma efetiva, reunido em conjunto, né, articulando com as coordenadorias municipais de política para as mulheres, que são fundamentais para trazer, inclusive, essas pautas. Enfim, e aí teve municípios que a gente não conseguiu avançar, né, nem tudo, infelizmente, são vitórias. A gente teve municípios, por exemplo, que a gente encaminhou, mas acabou, enfim, não dando, né, o feedback que a gente gostaria. Mas teve outros que a gente conseguiu. E aí, de que forma o Conselho também, a gente, enquanto coordenadoria, a gente provocou o poder público, nesse caso, à época, a Secretaria da Assistência, através do cartão Ser Mais Inclusão, né? E aí, a partir daí, a gente conseguiu cerca de, acho que 46 mulheres marisqueiras aí em Diaroba que tivessem acesso ao cartão, algumas em Instância, ali em Porto do Mato, isso, Instância. E agora, ontem, especificamente, né, foram entregues 186 cartões em Pirambu, né, as marisqueiras de Pirambu. Fruto de uma luta que não começou ontem, né, começou em 2020, 2021, que teve resultado agora em 2023. Mas que finalmente saiu, sabe? E, assim, são coisas que a gente, ao mesmo tempo que a gente está, né, enquanto conselho, buscando, né, acima de tudo, a gente está tentando construir, né? A gente cobra do poder público, mas a gente, acima de tudo, quer construir pontes. A gente não quer construir muros. Até porque a política ela é contínua. A realidade de ontem não é a realidade de hoje. E aí, quando eu digo isso, por exemplo, a gente estava na época lutando, acima de tudo, por uma questão de uma pandemia que estava posta. A gente já não está mais em pandemia, mas a gente está num pós-pandemia que trouxe vulnerabilidade, pobreza extrema para essas mulheres. E como é que a gente lida com a realidade que está hoje? Sabe? Então, assim, de antemão, eu já deixo, como falei, né, essa dica, assim, de vocês, inclusive, fazerem uma carta, né, inclusive com a identificação dessas mulheres, onde estão, né, qual é a família, quais são os municípios que elas se auto-identificam, qual é a principais demandas, que a partir daí a gente pode, inclusive, buscar reuniões, e dessas reuniões provocar, né, Cecília, como ela bem disse, né, é uma mulher fantástica, né, dentro de uma relação de humildade, do espaço de poder que ela ocupa, está sempre acessível, nunca se negou a nos acolher, a nos receber, ao contrário, sempre nos buscou para firmar outras e outras parcerias, buscando, inclusive, informação, né, parcerias com o Senac, parcerias com a unidade, com o NAT, enfim, né, para além do cartão, a gente também busca, né, como é que a gente articula esses poderes e, acima de tudo, leva para essas mulheres que estão, muitas vezes, sendo violentadas, silenciadas, estão, inclusive, no anonimato, porque a gente não conhece, a gente não sabe, né, a gente só ouve falar, né, e a gente precisa dar nome a essas mulheres, a gente precisa trazer elas, inclusive, para que elas possam ser ouvidas. Então, acho que a Universidade Federal de Sergipe também tem esse papel muito forte, né, de como a Universidade Federal traz, inclusive, essa força dentro dessa parceria que já tem junto com a Rede Solidária de Mulheres, para que a gente possa, inclusive, né, e aí eu me coloco, não só enquanto conselho, mas também enquanto Secretaria de Política para Mulheres, dentro de um espaço a qual eu ocupo o Observatório da Mulher Sergipana, né, tirar essas mulheres do anonimato e, a partir daí, quem sabe, a gente poder identificar onde estão, quais são as suas principais demandas, inclusive fazer essa ponte, seja com a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde, e levar a política pública para esses municípios, que eu acho que é o mais importante. Muito obrigada, Érica. A sua fala também é muito importante, né, como as outras também que estão aqui participando, e eu gostaria muito que a gente
voltasse um pouco nesse assunto das questões de estreitar os laços. Marília fez um comentário aqui muito pertinente, né, em relação a estreitar os laços das comunidades, das associações, dessas mulheres com o poder público, né? Com você enquanto representante do Conselho da Mulher, com Cecília enquanto representante do CAOP. E aí eu gostaria também que vocês falassem como essas mulheres, como essas associações podem entrar em contato com vocês, como essas mulheres podem buscar, né, a partir dos seus municípios, essas pontes, porque às vezes, como a Alicia mencionou no início da fala, né, que elas têm muita dificuldade, inclusive com a internet, né? Coisas que a gente, de maneira geral, né, a nossa sociedade acha que é tão assim, um item básico, né? Um item que todo mundo tem, mas às vezes o acesso à internet, o acesso a um telefone móvel, é muito difícil em determinadas comunidades. Então, assim, como que essas mulheres, como essas associações e as comunidades podem ter um acesso direto, né, a vocês? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, deixassem esse contato em aberto. Eu posso começar essa pergunta, ela na verdade, essa pergunta, Dígina, ela não define apenas a rede de solidariedade das mulheres, ela define propriamente o trabalho de todas nós. A gente sempre repito, e é uma percepção, uma visão pessoal minha, e eu acredito que é compartilhada por muitas de nós, é que ninguém aqui é protagonista, certo? Mesmo que a gente tenha um poder diferenciado, ou porque a gente ocupa um espaço diferenciado, cada um tem um brilho próprio, cada um é importante nas suas medidas, nas suas dimensões. Eu, enquanto Ministério Público / CAOP Mulher, que é, na verdade, uma coordenação da mulher dentro do Ministério Público, eu não tenho a atividade direta de execução, por exemplo, em Indiaroba, mas eu, como Ministério Público, por natureza, eu tenho o dever funcional, independentemente do CAOP, mulher ou não, eu tenho o dever funcional e o dever de humano de linkar os órgãos públicos, de linkar as atividades, de tentar fazer as coisas acontecerem. Quando a gente não senta impondo, a gente senta conversando, a gente senta pensando por várias cabeças, como a gente está fazendo agora. Então, a gente está fazendo política pública agora, a gente está fazendo exercício da política pública. Você está chamando e a gente está fazendo exercício da política pública agora. Só que aí eu vou passar a todos vocês de que, mesmo estando no Centro de Apoio Operacional e sendo promotora de execução em instância, ou seja, essa carta poderia chegar facilmente para mim em instância, eu sirvo também para linkar a Alícia, a rede de solidariedade em relação aos colegas, inclusive ao promotor de execução também de Indiaroba. Então, quando a gente... Aí está a importância, por exemplo, de um projeto que a gente tem no Ministério Público, que ele não é só, ele é um projeto do Ministério Público junto com, eu sempre falo que é sempre junto com a Secretaria, hoje em dia, de Políticas para as Mulheres, da qual a Érica faz parte também, que justamente cobra a existência de alguns serviços, algumas instituições, não, algumas demandas de serviço público qualificadas, e que dentre elas tem a coordenadoria, o conselho e o CRAS, ou CREAS, ou CRAN, ou CREAN do local. Por que isso? Porque você faz um atendimento melhor, você faz um atendimento qualificado. Só para poder passar para a Alícia e para as demais, na verdade, associadas, as demais pessoas que estejam vinculadas ao projeto da Rede Solidária de Mulheres de Sergipe, é que qualquer tipo de documentação pode ser enviado diretamente ou por e-mail, pelo CAOP, caopmulher@mpse.mp.br, que é o e-mail do CAOP Mulher, CAOP Mulher, tudo junto, @mpse.mp.br. Pode ser aberto no site do Ministério Público, através da ouvidoria, qualquer reclamação, existe um linkzinho, um íconezinho lá. Assim como pode ser passada também através de um telefone, já que, como falado pela própria Alícia, que nem sempre ela vai ter acesso a
essa parte digital, né? Da tecnologia, e nem sempre vai estar em boa possibilidade de manuseio pelos sinais e tudo mais da tecnologia. Então, 127, que é o nosso canal direto de atendimento. E esse tipo de situação, ela é passada diretamente para o promotor de execução para que possa atuar. Eu, como diretoria do CAOP, estando lá, eu tenho a viabilidade de dialogar, de chegar junto, de perguntar, de conversar, de oferecer ajuda, mas necessariamente o colega tem uma independência funcional para atuar naquele serviço. Paralelo a isso, a parte de execução, como foi falado bem por Érica aqui presente, ela é uma parte de execução muito interessada. Vejam vocês que, curiosamente, só para poder passar aí um retorno, sabe, Alicia, para ti, assim, uma injeção de ânimo para ti, como a educação muda mesmo. E essa tua fala é super importante, e a gente gosta de te ouvir, ter essa escutativa e qualificada para o que tu estás falando, que, por exemplo, a tua demanda, como as demandas que a Érica coloca na minha mão, as demandas que a Dígina bota na minha mão, que a maioria das pessoas, que na verdade, que não é que coloca na minha mão, que a gente tem entre si, que a gente consegue enxergar conosco, são demandas tão inteligíveis, ou seja, são tão inteligentes que às vezes nos bota novamente para o mundo acadêmico. Aí tu fala assim, né, Alicia? Eu consegui fazer meu ensino fundamental, eu consegui concluir minha escola e agora eu estou precisando da minha faculdade. Aí eu chego para ti e digo assim, Alicia, eu fiz minha escola, eu fiz minha faculdade, eu fiz o meu mestrado e a rede de apoio me jogou no doutorado. Justamente essas tuas demandas, entendeu? Então, a demanda que o executivo procura, o judiciário procura. E quando se faz um doutorado no mundo acadêmico, com uma rede de apoio do nível que vocês são, ou então com as demandas que vêm para cima, são demandas em que, a partir do momento que se estuda algo, se estuda os autores, estuda as teses, estuda as ideias do mundo acadêmico, por exemplo, eu necessariamente aplico essas ideias do mundo acadêmico. Eu tento aplicar, entendeu? Então, por que eu tento aplicar? Porque eu estou raciocinando ali. E a minha ideia de estudo não é para ganhar R$1 do meu salário a mais. É justamente para poder colocar em prática ideias inovadoras e saber escutar melhor as pessoas em relação a essa seara, em relação à vulnerabilidade do gênero, inclusive das mangabeiras. Então, eu só respondo que nós somos uma rede. Nós não somos um porto, nós somos uma rede. E é uma rede em que, qual foi a palavra que a Érica usou? Servimos de pontes entre as pessoas. E essas pontes, então, não é porto, é ponte para que as pessoas possam chegar a algum lugar. Então, Alicia, a gente sendo ponte, vai conseguir, dentro da tua liderança, chegar a algum lugar fazendo esse exercício. Então, levar as autoridades públicas necessárias de forma organizada e exigindo também a existência da rede pública especializada e qualificada, por exemplo, no teu município, através de uma coordenadoria, através de um conselho da mulher, através de uma demanda assistencial específica para a mulher, que englobe, obviamente, as mangabeiras. Muito obrigada. Antes de passar para a Érica, tem alguns comentários aqui, algumas perguntas. Tem uma pergunta, uma provocação de Nara, que é a questão da dificuldade com a internet, né, muitas vezes, e ela gostaria de saber se o contato com o CAOP, ele pode ser feito tem que ser feito legalmente, né, pela Associação por Mulheres Associadas, ou ele pode ser feito por qualquer mulher, né, que seja associada, não necessariamente pela representante legal da associação. Toda vez que a gente tem a associação falando de forma organizada, ela tem mais poder de chegar a algum lugar. Só que várias demandas individuais chegando a nós, obviamente, a gente vai repassar aos colegas de execução e vai condensá-las, e vai reverberar, vai ter um efeito de a onda chegar em algum lugar, chegar na beira da praia, não tenha dúvida nenhuma. Ela vai
ela vai indo, se diluindo até chegar. Só que uma onda maior, vamos colocar assim, pedagogicamente, indígena, vai ter um efeito maior. Então, se a gente tem uma organização, a gente já tem um projeto de rede solidária e tem uma presidência, tem uma coordenadora, então a gente consegue ter um efeito maior, entendeu? Porque necessariamente esse diálogo com o poder público ele fica muito mais forte. Não é fulano, não é Beltrano. A gente tem uma rede solidária, que tem um objetivo específico, que já está num papel, que tem que estar sentindo esta demanda, então serve de vínculo para poder chegar até nós. Aí eu pergunto a vocês, isso quer dizer que está fechada a porta para a pessoa, para o indivíduo? Não, lógico que não. E o Ministério Público tem o dever de escutar quem quer que seja. Mas, como nós temos, por excelência, as atribuições de políticas públicas nas demandas coletivas, é importante que vá de uma maneira bem organizada para que surta o efeito mais rápido e efetivo. Senão, vai ficar, houve ciclano, houve Beltrano, houve não sei quem, houve não sei quem. Quando já vem organizado, você consegue fazer uma cobrança melhor, você consegue organizar melhor. É o que a Érica falou, por exemplo, colocar no papel. Olha, nós nos reunimos, olha que bacana, Alicia, nós nos reunimos, indígena, nós nos reunimos com as catadoras de mangá. Quando a gente se reuniu com a catadora de mangaba, a gente vai, conversa, por exemplo, uma das reuniões que foi citada por a Érica, da vice-governadora da época, Aliane Aquino, ela chama o Ministério Público em instância e, além disso, eles produzem uma carta que vai chegar ao Ministério Público dizendo de todas as demandas que estão em aberto. O que não está funcionando? As catadoras de mangaba foram escutadas e foram colocadas no papel, inclusive, qual é o problema e qual seria a proposta, por exemplo, de uma solução, entendeu? Então, você vem, aí a gente vai ver a viabilidade junto com o poder público, o que pode, o que não pode, porque às vezes falta algum conhecimento de trato de lei. Então, é uma bobagem ou outra que possa ser conversado, que possa ser explicado. Mas exista uma organização para poder fluir melhor e ser mais rápido. Muito obrigada. Érica, tem algumas questões aqui que eu já gostaria que você falasse. Que Nara comentou aqui sobre a pandemia, né, como algo muito cruel com as mulheres, pescadoras, mangabeiras, artesãs. E Valdiene também mais acima, Valdiene, ela comentou sobre, pediu para te perguntar sobre uma carta, né, a elaboração de uma carta para as artesãs, porque durante a pandemia, as mulheres em Carmópolis, no povoado Aguada, elas tiveram muita dificuldade. Né? De maneira geral, né, nós mulheres tivemos muitas dificuldades e essas mulheres nas comunidades ainda mais, né, porque dependiam desse trabalho, dessa produção, e aí com a pandemia ficou tudo bastante restrito. Então, eu gostaria que você entrasse um pouco nesse assunto também, tirando essa dúvida. Perfeito. À medida que Cecília ia comentando, eu ia me lembrando, inclusive, de algumas orientações para quem está nos assistindo, né, seja as próprias mangabeiras, mulheres artesãs, que em sua maioria, acho que 98% dos lugares a qual eu tive a oportunidade de visitar, seja enquanto movimento social, seja enquanto associação, seja enquanto os quilombos, né, no nosso estado, são as mulheres que são as lideranças. Isso é muito significativo. Por quê? Porque mostra o poder de nós mulheres liderando o nosso estado. Então, como é que a gente cria justamente essas pontes de diálogo? A partir daí, inclusive, construindo, inclusive, as políticas públicas, né? Quando a artesã ela me pergunta, né, eu acho que eu já tinha, inclusive, iniciado isso, as propostas, a auto-organização dos movimentos. Todo movimento possui uma liderança. Essa liderança, ela não vai ser a voz centralizadora, ela vai ser a porta-voz. Porque nem sempre, por exemplo, eu vou estar conseguindo fazer a escuta de todas as mulheres de Rua da Palha. Nem sempre eu vou conseguir fazer a escuta das mulheres de Preguiça de Cima e Preguiça de Baixo. Mas eu posso ouvir a liderança e ela trazer o que essas mulheres anseiam. Eu acho que a partir daí, inclusive, que foi feito
como eu falei, né? Eu trago muito exemplo das marisqueiras porque foi algo que funcionou e ainda está reverberando. A gente fez um grupo, né? Um grupo inicialmente, né, do WhatsApp, até porque facilitava de forma mais imediata as comunicações, mas a gente também se comunicava, principalmente, né, com as provocações que eram feitas, né, com os poderes, né. Então, à medida que essa carta chegou e que a gente caminhou, a gente não ficou só aguardando feedback, a gente foi buscar. Como eu falei, nem sempre a gente obteve, né, os retornos, como, por exemplo, a época a gente não teve retorno da ADEMA, porque uma das pautas, inclusive, era o cercamento dos mangues, né, a especulação imobiliária, como isso atinge, inclusive, de forma violenta os corpos das mulheres, que são ameaçadas, inclusive, né, por jagunços armados nos mangues. A gente tem compreensão de tudo isso. Só que a gente precisava dialogar, inclusive, com o poder legislativo. Então, como é que a gente avança, inclusive, com os poderes, com o poder judiciário, entendeu? Então, a gente precisa, a partir daí, né, a partir dessas lideranças, a gente conclamar os poderes, seja ele executivo, judiciário, poder do Ministério Público, né, poder legislativo, seja com as gabinetas das deputadas, seja com, enfim, os parlamentares também, mas chamar a responsabilidade, inclusive, né, das pessoas que são, acima de tudo, pessoas que estão em um alto poder, de cargo de chefia, de execução, inclusive de emendas. Como é que a gente provoca, principalmente a partir de agora, do início desse ano, de 2023, que no planejamento orçamentário desse ano, 2023 para 2024, a gente possa garantir emendas para as mulheres mangabeiras? Como é que a gente pode, inclusive, a partir daí, começar os diálogos com as deputadas, né, em sua maioria, mas com deputados também, para que a gente possa conseguir, inclusive, emendas diretivas para as mulheres da Rede Solidária. Então, são propostas aqui que eu estou colocando, né, e que, enfim, a comunicação fluida, né, que Exu possa levar essa comunicação para que a gente possa ser, inclusive, acatado, né, e a partir daí a gente provocar não só no diálogo, mas, acima de tudo, provocar no papel. Então, o Conselho se coloca à disposição, né? A presidenta Isa, que faz parte, inclusive, sendo uma mulher preta, uma mulher de luta, uma psicóloga, se coloca também à disposição. Todo o Conselho, dentro da sua representação, né? Que possui várias representações da sociedade civil, do poder público, também se coloca à disposição para a gente estar fazendo essa rede acontecer. Né? Uma andorinha só não faz verão, a gente sabe muito bem disso, mas imagine se somos tantas e tantas e tantas lideranças do nosso estado, seja nos nossos diversos territórios que nós ocupamos, urbanos, mulheres ribeirinhas, né? Mulheres do campo, mulheres das florestas, mulheres quilombolas, né? Acho que a gente precisa, na verdade, trazer, inclusive, essas demandas de forma mais tangível e a partir daí a gente tentar costurar essa rede, que muitas vezes a gente sabe que é furada, né? Mas que a gente está a todo momento tecendo ela e reconstruindo e fortalecendo, porque tenho certeza que as demandas, elas são muitas, né? Mas que acima de tudo a gente tem força e capacidade para buscar fortalecer e efetivar essas demandas. Muito obrigada, Érica. Eu gostaria de passar também a palavra para a Alice. A gente já está, infelizmente, porque o bate-papo está muito assim, maravilhoso, muito, né, com muitas informações relevantes e importantes para todas nós. Eu gostaria de bate-papo e para que a Alice, né, enquanto mulher extrativista, falasse para a gente, né, o que é que até então as políticas públicas têm feito e como que ela pensa, né, em fazer esse contato e esses atravessamentos. Alice, obrigada. Então, quando a Érica estava falando, né, como, eu estava pensando como a gente seria a Mangaba no Mão Amiga, por exemplo, né? É um programa que acho que não tem muita burocracia para a gente fazer, né? Acho que já vai ser uma das coisas que a gente vai começar a escrever, sem dúvida. E, assim, eu acho que o esclarecimento foi muito bom, né? Os contatos passados, sem dúvida, a gente vai dar continuidade. E só falar assim,
nesse dia, né, que a liberdade para a gente, ela é uma luta constante, né? A gente entende que para a gente conseguir a liberdade para tudo, a liberdade em ser mulher, a gente entende que é uma luta constante, diária. Então, é isso que a gente abraça e que a gente segue, né, fazendo. Eu queria já agradecer, né, a Cecília, né, doutora Cecília, mas Cecília, né, para mim, assim, foi um prazer imenso, ela é distância, mas eu acho que eu nunca participei em nenhum momento, não, com a senhora. A Érica é companheira já de longas, né, a gente tem já, assim, participou de vários momentos, e, Érica, sem dúvida, a gente vai estar andando mais nessa ponte aí que você traz para nós, viu? Sem dúvida alguma. O movimento das catadoras de Mangaba, junto com a Rede Solidária, né, que traz as mulheres de Carmópolis, as mulheres artesãs, né, de Divina. Então, a gente vai estar construindo mais e andando bem mais aí nessas pontes com vocês, sem dúvida alguma. Então, eu gostaria de aproveitar o espaço rapidinho, né, e dizer às companheiras que estão aqui junto com a gente, né, assistindo, que esse 8 de março, ele é o dia em que a gente precisa reforçar a nossa fala, de que nós, mulheres, temos direito de fazer, de estar onde a gente quisermos, reforçar a nossa luta e entender que uma só a gente nunca vai conseguir. É sempre uma puxando a outra, e lutando sempre uma com a outra, e aí o conjunto vai crescendo e a nossa rede vai também crescendo e a gente consegue o balanço bem melhor, né? Então, obrigado, Dígena. Obrigado a todas, um abraço às companheiras que estão conosco aqui. Gratidão pelo espaço. Muito obrigada, Alicia. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a presença de vocês três nessa tarde assim tão rica de conhecimento, de aprendizado, e quero reforçar que a live vai estar, né, aqui salva nas nossas redes para que todo mundo possa assistir, né? Então, se vocês puderem também divulgar, porque é uma live muito informativa, né, com muitas questões que eu acho que pode alcançar ainda mais pessoas. Agradecer a presença de Cecília, né, que se disponibilizou nesse dia 8. Agradecer a presença de Érica, que também se disponibilizou, e de Alícia, também maravilhosa. Muito, muito obrigada. A gente agradece demais por essa tarde. Beijo no coração. Beijo. Beijo. Muito obrigada. O Ministério Público está sempre à disposição. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.